Maravilhoso Pai que estás nos céus, que alegria cantar essa esperança de que não vai tardar e muito em breve Jesus vai voltar. Senhor, muito obrigado, porque no meio de tanto sofrimento, problemas, frustrações, nós temos essa esperança gloriosa da Tua volta. Dirige a palavra que vai ser falada agora, que Teu Espírito possa encher a minha mente, que a palavra que saia da minha boca glorifique o nome do nosso Pai Celestial. E eu te peço isso no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Eu nasci na igreja, e desde que eu nasci na igreja, eu já ouvi muitos sermões acerca da primeira mensagem angélica. Aliás, das 3 mensagens, esta foi a mensagem que eu mais vi ser pregada. Entretanto, eu não me lembro, em quase 50 anos de adventista, eu não me lembro de ter ouvido uma pregação sobre a segunda mensagem angélica. Eu já ouvi algumas poucas pregações sobre a terceira mensagem angélica, que eu vou pregar amanhã à noite. Mas a segunda mensagem angélica realmente parece, das 3, aquela que é a mais esquecida. E às vezes parece até que ela não tem assim muita importância, porque realmente não é muito pregado e também não é muito falado. E eu tenho que confessar que até um tempo atrás, mesmo já ministro, eu não sabia bem o que era a segunda mensagem angélica. Se vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse 14, no versículo 8, nós encontramos assim um texto que diz alguma coisa, mas que não vai muito profundo no seu significado, embora o texto seja extremamente profundo. Apocalipse 14, e o versículo 8 diz assim: um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua, o quê? Da sua prostituição. E quando eu li isso aqui, eu só entendi assim: caiu, caiu Babilônia. Mas eu não sabia quem era Babilônia. E se eu não sabia quem era Babilônia, então eu não sabia quem caiu. Porque para saber quem caiu, eu tenho que saber quem é Babilônia. E depois a linguagem do profeta parece que vai assim para uma linha mais complicada, porque a mensagem diz assim que Babilônia caiu porque deu de beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as nações. Vinho da ira da sua prostituição. Bem, eu como adventista do 7º dia não bebia vinho e também não me prostituía. Então a mensagem ficava meio vazia. Vinho da ira da sua prostituição, caiu, caiu grande Babilônia. E eu tenho que confessar a vocês que quando eu comecei a estudar isso aqui, eu tive um pouco de dificuldade. E certamente alguns de vocês, deverá haver alguns remanescentes aqui nessa congregação, que também devem estar procurando estudar essas mensagens. Mas, meus queridos, eu descobri uma coisa. A segunda mensagem angélica, ela não faz sentido se a gente tentar estudar ela isolada e sozinha. A segunda mensagem angélica, ela está conectada com a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica é um chamado para viver e pregar o evangelho eterno, porque o juízo é chegado. E a segunda mensagem mostra a condição do mundo que a gente vai pregar o evangelho. E é por isso que a segunda é tão importante quanto a primeira. Porque a segunda mensagem, ela alerta a igreja de Deus a respeito dos princípios que Babilônia abraçou e por isso caiu. Satanás, ele está tentando confundir a mente do povo de Deus.
Porque na primeira mensagem existe uma missão preciosa de pregar o evangelho eterno a toda tribo, nação, povo e língua. Missão que nós estamos nos esquivando, porque dizemos que não temos o dom de dar estudo bíblico, ou porque eu sou muito ocupado, e porque chego sábado muito cansado. Mas na verdade você nem devia fazer trabalho missionário dia de sábado. Você é tão egoísta que você, quando quer fazer o trabalho missionário, você vai roubar o tempo de Deus, porque você não quer tirar o teu da semana. Essa é a grande verdade. Você tem que fazer trabalho missionário na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira e no domingo. E você tem que aprender a usar o teu tempo para fazer a obra de Deus, e não ficar roubando o tempo de Deus para fazer a obra dele. Dia de sábado não é dia de fazer trabalho missionário. E se alguém acha que eu estou blefando aqui, eu falo alguma mentira, por favor, abra o lado adventista e procure até no índice lá, e você vai ver muitos e muitos textos de Ellen White dizendo que sábado não é dia de fazer trabalho missionário. Vá fazer trabalho missionário no seu dia, não no dia de Deus. O dia de Deus é um dia de comunhão, de interação com o Criador. E meus queridos, a segunda mensagem angélica, ela traz embutido dentro da mensagem o princípio de Babilônia que Satanás está introduzindo dentro da igreja de Deus. É evidente que nós somos ou laodiceanos ou remanescentes, e hipótese nenhuma pode se passar pela nossa cabeça que somos babilônicos. Mas a realidade é que essa noite, eu estudar a segunda mensagem angélica, para entender essa mensagem, a gente tem que saber quem é Babilônia, qual é o princípio de Babilônia, e verificar se o princípio de Babilônia não está inserido dentro da igreja. O princípio responsável pela queda de Babilônia lá fora pode estar no coração de muitos cristãos dentro da igreja e ser responsável pela queda espiritual dele dentro da igreja. E é por isso que a segunda mensagem angélica, ela é de um fator determinante para se cumprir a missão da primeira. Porque nós temos que saber qual é o público que vamos pregar o evangelho. Aqui o anjo nos alerta dizendo assim: temos que pregar a toda tribo, nação, povo, língua. Mas alto lá, o povo que vocês vão pregar o evangelho é um povo que está caído, metido na idolatria, que tem buscado os costumes pagãos para misturar com a verdade. É onde a verdade e a mentira estão junto. E é nesse ambiente de mistura é que vem a palavra prostituição. Meus queridos, para uma compreensão mais clara da mensagem profética, nós precisamos compreender qual é o verdadeiro significado de Babilônia e que princípio está por trás desse termo. E eu lhes digo, há uma divisão entre os teólogos do mundo evangélico a respeito do que São João queria dizer quando ele fez menção a Babilônia, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Estaria ele falando sobre Babilônia num contexto literal, ou estaria ele falando num contexto simbólico? A chave para a resposta dessas perguntas e para entender a mensagem do segundo anjo é saber quem é Babilônia. E a primeira coisa que temos que lembrar é que a segunda mensagem, ela faz parte de um trio de mensagens, ela não está isolada. Ela é a primeira e ela faz parte da segunda, que conecta para a terceira. A primeira diz a missão da igreja de pregar o evangelho eterno, porque o juízo está chegando. A segunda diz aonde a gente vai pregar o evangelho. E a terceira diz, que vamos estudar amanhã à noite, qual é a punição para quem rejeitar o evangelho. E essa é a mensagem da igreja adventista. Aliás, esse é o fundamento da nossa fé. E eu lhes digo, temos falado pouco sobre isso. Temos falado pouco sobre isso. Desenvolvemos uma filosofia numerológica, onde botamos as pessoas no tanque batismal e batizamos, e cada um apresentamos um crescimento estupendo e um relatório fantástico, e nos sentimos felizes de ver que o povo do Senhor está crescendo, e louvado seja Deus por isso. Mas na realidade temos pregado pouco, falado pouco, estudado pouco, entendido pouco essa tríplice mensagem angélica, que é o fundamento da igreja adventista. Eu lhes digo, poderia fazer uma semana de oração sobre cada mensagem. Poderia pregar para vocês aqui 3 semanas, toda noite, e cada semana falar sobre cada mensagem. Se há um tempo onde a igreja adventista precisa abrir os olhos e estudar essas mensagens, é hoje. Porque essas mensagens,
elas mostram a igreja do tempo do fim. Ela define a missão da igreja do fim. Ela define o tipo de oposição que a igreja do fim vai enfrentar. E ela mostra o tipo de mensagem que a igreja do fim deveria estar pregando, além do evangelho eterno. Quando nós olhamos para a Babilônia, nós temos que compreender que a mensagem do segundo anjo tem um sentido escatológico. E precisamos entendê-la. Assim como Jerusalém tem mais de um significado etimológico, biblicamente e profeticamente, Babilônia tem 3 significados na interpretação bíblica, profética e histórica. E nós temos que entender quais são as 3 aplicações da Babilônia, para que a gente possa ver de qual profeta está falando. Por exemplo, a primeira delas é que Babilônia é representada pela grande cidade do grande império babilônico, que era cortada pelo rio Eufrates. Babilônia era a capital do império babilônico, que tinha o mesmo nome da cidade. O império babilônico foi usado por Deus para derrotar os judeus, para destruir Jerusalém e levá-los para o cativeiro. E esta foi uma obra de Deus. Babilônia, apesar de ser uma nação pagã, se tornou um instrumento de Deus para poder oprimir o seu povo por causa da sua apostasia e por causa da sua desobediência. Algumas pessoas às vezes ficam meio preocupadas, mas Deus é amor e não sei o quê. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. Quando o sujeito vira as costas para Deus, Deus manda o raio lá de cima em cima dele, sim. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente olha para o Velho Testamento e vê Deus mandando matar e destruir, e a gente diz, mas Deus é amor, Deus ama. Deus ama, a misericórdia de Deus, irmãos, dura para sempre. Mas nós temos que entender que a justiça de Deus existe também. E ela vem e cai na cabeça de muita gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, há muitos cristãos que não vê a justiça de Deus na vida do seu inimigo, porque a pessoa toma a justiça nas próprias mãos. Porque se ela aprendesse a esperar pela justiça de Deus, ia ver que ela tarda, mas não falha, e vem dobrada. Eu tenho vivido o suficiente para ver isso. Ainda me lembro de um irmão um dia que chegou para mim e disse, pastor, eu quero falar com o senhor. E me levou lá para um restaurante para falar, e pelo tom da voz dele eu já vi que não vinha coisa boa daquela conversa. Mas eu fui assim mesmo. E quando eu cheguei lá, ele abriu a introdução dizendo assim, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você, você não é safado, mas age como safado. Ele abriu o diálogo assim. E eu disse, epa, deixa eu calar minha boca aqui, senão eu vou dar uns tapas nesse sujeito. E eu fiz uma oração e disse, Senhor, é o seguinte, eu não vou falar nada. E ele falou assim, você não é ladrão, mas você vive como ladrão, porque você come do dízimo do povo e não trabalha e não faz nada. E o homem falou uma hora lá, tanta coisa que não dá nem para eu falar aqui. E uma hora ele se irritou, deu um murro na mesa, sempre dizendo que ele ia me bater. Eu falei assim, você não fala nada? E eu disse, irmão, o que é que você quer que eu fale nesse nível de conversação que você está tendo comigo? Você acha realmente que eu vou abrir a minha boca aqui para falar alguma coisa? Ele levantou-se da mesa, se retirou, se tornou um inimigo ferrenho contra mim. Andou falando mal de mim, de tudo que podia. E eu podia ter feito muito mal a esse irmão, mas eu me ajoelhei e orei a Deus. E eu vivi o suficiente para ver a justiça de Deus caindo sobre a cabeça dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Me lembro de um em João Pessoa, quando eu era pastor, que queria até me matar. Mas hoje quem está debaixo da terra é ele. E morreu sem... Bem, se eu já estou julgando, é melhor deixar isso para lá, porque eu já ia dizer que ele morreu sem Cristo. Sei lá se ele morreu sem Cristo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode até ter morrido com Cristo e ser salvo, mas estava fora da igreja, estava bebendo, perdeu a fé, a minha visão humana, mas quem sou eu para dizer que não vai estar lá no céu? Irmãos, a justiça de Deus é uma coisa muito séria, e nós precisamos tomar cuidado. Há cristãos que tomam a justiça de Deus nas mãos dele e pecam, porque ela pertence a Deus. Deus usou Babilônia para punir o povo de Deus.
E vocês sabem que há um pregador americano chamado Pat Robertson, que é fundamentalista, e ele fez uma declaração há 2 semanas atrás que abalou as estruturas do mundo. Ele veio a público e disse assim: olha, vocês estão vendo esse terremoto no Haiti? Isso aí que aconteceu no Haiti é o seguinte: os haitianos, eles eram escravos dos franceses, mas um dia eles fizeram um pacto com o demônio, que se eles se libertassem dos franceses, eles serviriam ao inimigo. E em 1891 eles foram libertos do jugo francês, e eles fundaram uma religião chamada Vodou, que é pior do que o candomblé brasileiro. E eles invocam culto aos mortos, e eles adoram os demônios, e fazem sessões de rituais com os mortos. E desde a independência desse país, esse país só vive na miséria, só vive na desgraça. Nesses últimos anos, 3 ciclones destruiu o Haiti, depois um grande furacão destruiu o Haiti, e agora vê esse terremoto que acabou com o país de vez. E vocês querem saber de uma coisa? Isso é a ira de Deus sobre o Haiti. Para esse povo que é metido no vodou, e que adora o vodou, e que precisa se arrepender dos seus pecados, e é hora de pregar o evangelho para os haitianos, para eles se arrependerem dos pecados dele, que a mão de Deus está sobre ele. E ele disse uma coisa impressionante, ele disse assim: o Haiti é uma grande ilha com a República Dominicana. Vocês olham o lado direito da ilha que é cristão, não dá um terremoto, ciclone nenhum destrói nada lá, o país prosperou, cresceu, a economia está adiante, o mesmo território, o lado direito da ilha, o esquerdo é na miséria, sofre os temporais, sofre os furacões, sofre tudo. E ele dizia assim: Deus está abençoando o lado direito da ilha, amaldiçoando o lado esquerdo. Epa, isso deu uma confusão danada. Os evangélicos americanos vieram fora dizer que não concordava, que Deus era amor. E olha, irmãos, longe de mim de querer julgar que esse fundamentalista americano esteja certo ou estou errado, mas o que eu quero dizer a vocês essa noite é de que Babilônia tem afrontado o nome de Deus, e a ira de Deus está próxima de cair sobre Babilônia. E nós, como remanescentes ou laodiceanos, precisamos abrir os nossos olhos. Meus queridos, a Babilônia antiga parecia uma fortaleza inexpugnável. Quem olhava para a Babilônia com seus jardins suspensos e a sua beleza, jamais podia imaginar que aquela nação poderia ser destruída. Será que São João estava falando realmente da queda de Babilônia? Da queda literal de Babilônia? Será que era isso que São João estava falando? Babilônia passava o rio Eufrates por debaixo dos muros da cidade, e a cidade tinha suprimentos que, ainda que fosse atacada por 20 anos, 30 anos, eles teriam como sobreviver, porque eles cultivaram sobre os muros suspensos agricultura, e havia água. E quando os medos persas, para cumprir a profecia bíblica, Ciro foi profetizado pelo profeta Isaías que ele ia destruir Babilônia. Diz que Ciro, sabiamente, talvez iluminado por Deus, teve a ideia de começar a pegar sacos de terra e botar dentro do rio. E o nível do rio começou a baixar. E eles começaram a botar saco de terra e desviaram o curso do rio. E finalmente, uma noite, quando eles botaram sacos e sacos e sacos, a água baixou a um nível que os soldados puderam passar por debaixo das muralhas de Babilônia, e aquilo que parecia inexpugnável foi colocado abaixo. Não porque Ciro tinha força, não porque Ciro tinha um grande exército, mas porque a palavra de Deus disse que o império babilônio não sobreviveria. Nós podemos interpretar a Babilônia também como um termo claramente usado para referir-se ao Império Romano da época em que São João escreveu o Apocalipse. Nos escritos rabínicos, Babilônia é claramente uma referência ao Império Romano. Várias vezes nos escritos antigos se menciona Roma como a cidade do trono de César, como a grande cidade. Nos tempos antigos, Babilônia era para os profetas um símbolo do anseio por posses, poder, luxúria, grandeza e pecado.
E para os judeus do primeiro século, parecia que Babilônia havia reencarnado com o seu poder abusivo de autoridade, luxúria e imoralidade, através do poder opressivo do Império Romano. O terceiro significado de Babilônia na Bíblia é uma referência aos poderes terrenais instigados pelo mal, se unindo com os que rejeitam o Evangelho eterno e se opondo ao povo de Deus em sua mensagem. O grande problema agora, irmãos, é identificar que Babilônia São João está se referindo. Mas o capítulo 18 de Apocalipse fala de uma Babilônia rica, que é grande em proeminência, é muito forte em poder comercial. No capítulo 17 de Apocalipse, Babilônia é mencionada como uma prostituta que está sentada em águas. E no versículo 15, o anjo fala claramente que este símbolo de águas refere-se a povos, multidões, nações e línguas. E quando a gente olha que Deus mandou que a pregação fosse pregado a povos, nações e línguas, e vemos que Babilônia é referência a povos, nações e línguas, nós chegamos à conclusão que São João, quando diz caiu a Babilônia, ele está falando dessas forças apóstatas que finalmente se levantarão para oprimir o remanescente de Deus e persegui-lo e destruí-lo, para impedir a pregação do Evangelho eterno. Meus queridos, olhando a primeira e a segunda mensagem juntas, nós verificamos que o alvo da mensagem do primeiro anjo, que é pregar o Evangelho eterno, tem como público a Babilônia, que é descrita pelo segundo anjo como um poder pecaminoso e abominável, que está corrompendo o mundo evangélico e a igreja de Deus também. O poder de Babilônia é um poder corrompedor. E esse é o grande perigo. Por isso nós precisamos compreender que quando a Bíblia diz assim, caiu a grande Babilônia, está se referindo à Babilônia mística religiosa, que vai se unir à oposição ao povo de Deus. Mas qual é o princípio de Babilônia? Qual é o princípio deste povo que vai cair? Para compreender a obra funesta de Babilônia, de levar as pessoas à prostituição da mente e do coração, nós precisamos compreender o princípio que rege a conduta dessa Babilônia. Só assim entenderemos a segunda mensagem angélica. Nós, como somos muito zelosos da moral, geralmente quando cristãos, como falamos em adultério e prostituição, nós pensamos logo em sexo. Aliás, o mundo hoje está cheio de sexo. Há pessoas que vivem a vida só com sexo na cabeça. Tem gente que tudo é a base de sexo. E o mundo está assim também. Porque se quer um filme para dar bilheteria, tem que ter sexo. Quer vender sabonete? Sexo na propaganda. Quer vender um carro? Sexo na propaganda. Querem vender tudo? Sexo na propaganda. É uma exploração comercial total do sexo, bombardeando a cabeça de todo mundo. Como se o sexo fosse a plena felicidade e o sucesso da vida de tudo. Meus queridos irmãos, a Bíblia fala em vários lugares de prostituição, adultério e fornicação, mas no sentido espiritual. E nós muitas vezes não nos apercebemos disso, disciplinamos os adúlteros do sexo, os que fornicam com o sexo, e passamos batido com os que fornicam e adulteram espiritualmente. Fechamos os olhos para eles. Usamos a letra da lei do mandamento do adultério, mas esquecemos de um outro mandamento que diz: não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. E essa igreja devia estar disciplinando esses falsos que levantam coisas contra o seu irmão. Se queremos aplicar o mandamento do adultério aos adúlteros, que apliquemos o mandamento daqueles que usam a língua para levantar falso testemunho contra o próximo. Se a igreja de Deus estivesse usando o mesmo peso e a mesma medida na lei de Deus, não haveria tanta fofoca, não haveria tanta disseminação e desunião no meio do povo de Deus. Mas a lei é clara: aquele que levanta falso contra o seu próximo, ele é passível da mesma punição daquele que adultera. E o Deus é o mesmo, e o princípio é o mesmo, e a lei é o mesmo. Mas nós usamos dois pesos e duas medidas em face daquilo que achamos que é grave ou que é menos grave, que aos olhos de Deus é tudo a mesma coisa. Eu fui pastor de uma igreja que havia uma grande fofoca lá.
Quando eu cheguei naquela igreja, a igreja parecia dividida em grupos, porque um grupo pintou a casa que eu ia morar, outro grupo consertou o encanamento, outro grupo abriu a conta bancária para mim. Quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto. Eu nunca cheguei num lugar para ser pastor, para ver tudo pronto. E eu fiquei até meio assustado, porque isso não é normal, né? Depois eu comecei a receber as visitas dos grupos, todo mundo falando mal de todo mundo. Primeiro sábado que assumi a igreja, eu falei: olha, irmãos, eu só quero dizer a vocês o seguinte, que se nós vamos disciplinar os fornicadores e adúlteros desta igreja, nós vamos disciplinar os que levantam falso testemunho. E eu já estou falando aqui em alto e bom som no primeiro dia, para ninguém não me entender errado. Portanto, a partir de hoje, quando você abrir a boca para falar de mim, do seu irmão, de alguém, é bom você estar pronto para gravar o que vai falar e responder pelo que vai dizer. Porque se assim não for, você vai ser passivo de disciplina da igreja. E está escrito no manual, está escrito na lei de Deus. E vocês não vão acreditar, em 6 meses não havia nenhum fofoqueiro mais na igreja. E eu fiquei pensando assim, mas será possível? O povo só reage espiritualmente quando é ameaçado? E eu me lembro de Arquidi, um sujeito que não era adventista, ateu. Mas todo sábado, domingo, quarta-feira, estava sentado no banco da minha igreja. Arquidi tinha uma barbicha esquisita, meio branquelo, sentava do lado da irmã Rossana. E eu ficava assustado. Depois de um ano no pastorado daquela igreja, eu fiquei me perguntando assim, como era que aquele ateu aguentava ouvir meus sermões e estar todo sábado na igreja, e todo domingo, toda quarta-feira, ia para os acampamentos de carnaval da igreja, ia para todos os retiros espirituais da igreja. O homem não tá, a irmã Rossana estava em todas e ele estava junto. E um dia eu cheguei para ele e falei assim: Arquidi, eu não sei como é que você aguenta, como é que você crê em Deus? Ele falou: pastor, o senhor prega muito lindo, suas mensagens são lindas, eu queria muito crer no senhor prega, mas eu não creio em nada que o senhor diz, Deus não existe. E eu disse: mas rapaz, você não crê em nada do que eu digo e nem do que você escuta aqui, o danado você vem para a lição da escola sabatina. E chegava cedo, irmãos, nem os adventistas lá chegavam cedo, mas ele estava lá das 9. E eu disse: mas Arquidi, me diz uma coisa, como é que você chega cedo na igreja, quarta-feira está aqui, não pediu um culto de coração, e não podia, você é ateu, você não crê em Deus? Dei um desejado das nações, e ele lia. Eu disse: pastor, esse livro é maravilhoso. Eu falei: pronto, tocou o homem. Ele falou: só que eu não acreditei em nada que li. Vai morrer. Um dia eu disse: Arquidi, fala aí para mim, rapaz, por que você é melhor adventista do que um bocado que tem aqui na igreja? Ele disse: pastor, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não creio em nada que vocês pregam aí, que vocês falam, nem nada. E ele cantava com a esposa, os hinos, tudo. Eu disse: mas o que é isso, Arquidi? Ele disse assim: olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para você, eu faço tudo isso, sabe por quê? Por uma única coisa. Foi o que é? Disse: porque eu amo a minha esposa. Porque eu amo a minha esposa. Eu já esqueci de muita gente que eu conheci na vida, mas eu nunca pude esquecer de Arquidi, que trabalhava no Correio Paraibano, jornalista, ateu, mas fiel ao que cria, muito mais do que uma pancada de adventista. Às vezes eu penso que Deus vai salvar alguns ateus. E um dia eu estava conversando com ele, e ele disse assim: olha, pastor, você quer saber de uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa aqui, mas você não se ofende comigo não. Eu falei: não, pode falar. Ele falou assim: ó, você sabe esse monte de membros aí, esses 400 membros que você tem aqui todo sábado? Eu conheço esse povo. Você chegou aqui como pastor agora, mas eu estou aqui há mais de 10 anos com esse povo. Eu conheço todo mundo. E você pensa que esse povo vem aqui todo sábado, canta, vem para a igreja, chega tudo bonitinho, faz trabalho missionário, faz tudo. Você pensa que eles fazem isso porque amam a Jesus? Pastor, você está enganado. Esse povo está tudo aqui querendo salvar a pele deles do fogo eterno. Eles sabem que se ele não cumprir a tabelinha da sua Bíblia, eles vão tudo morrer queimados, segundo o Senhor mesmo diz. Eu não acredito em nada disso, mas a motivação deles para vir aqui é tudo medo de ser queimado. É tudo um bando de egoísta. E ele começou dizendo o pecado de alguns lá, e eu disse: Arquidi, vamos deixar essa conversa por outra hora. E ajeitei ele e saí fora, porque o negócio estava ficando complicado. Ele tinha razão, estava dizendo. Sim, irmãos, nós recebemos uma luz incrível. Deus deu mensagens extraordinárias.
As pessoas não conseguem mais definir. As pessoas lá de fora olham para nós e não vêem nenhuma diferença entre nós. Nós temos que compreender que a conduta de Babilônia está entrando dentro da igreja discretamente. E o princípio de Babilônia é o inverso do cristão. Sabem por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que apesar do pecado, nós somos o templo da habitação de Deus. Em suma, nós pertencemos a Deus e dependemos dEle. O princípio de Babilônia é o inverso. Vocês podem ver Gênesis 11, 2 e 4. Tem um texto que eu queria ler com vocês. Gênesis, vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4. Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4. Diz assim a Bíblia: partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. E então disse: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda o quê? E esse povo abraçou o princípio de Babilônia. O princípio de Babilônia começou a ser estabelecido na planície de Sinear, logo nos primórdios, que é o inverso. As características dos habitantes da planície de Sinear era rebelião contra Deus, autossuficiência, desejo de poder, desejo de glória. E essas características têm marcado a história de Babilônia através dos séculos. E basicamente é a característica da Babilônia mencionada em Apocalipse. E meus queridos, hoje há cristãos que estão vivendo o princípio de Babilônia em suas vidas. Dinheiro, poder, glória, autossuficiência. Existe coisa melhor do que isso? Quem é que não gosta de dinheiro? Tem um monte de adventista que toda semana trava uma batalha terrível quando o apresentador da televisão ou o comercial da televisão vem dizer assim: e o bilhete da virada do ano vai dar 200 milhões de reais. E tem uns crentes que o bolso deles começa a coçar. E tem um monte de adventista que passa discretamente na lotérica mais escondida do shopping, que você não fica na rua e entra lá dentro, e você se esconde na última cabine, e você faz uma fezinha lá de R$5, e acha que ninguém está vendo. Miserável homem que tu és, miserável mulher tu és, estás te escondendo dos teus irmãos, e do teu povo, e da tua igreja, e estás te expondo diante do trono do juízo do Altíssimo. Isso não vai passar impune. Isso não vai passar impune. E nós somos tanto cara de pau que fazemos a fezinha na loteria e depois vem aqui cantando no sábado, guarda-ver-se muito falta e sei lá mais o que. Como é que vocês querem que Deus abençoe a vida de vocês? Como é que vocês querem receber a bênção do Altíssimo? Como é que vocês querem reclamar que Deus proteja vocês? Quando na verdade vocês estão abraçando o princípio de Babilônia, vocês estão amando as coisas de Babilônia, vocês estão buscando a glória, a grandeza e a riqueza que Babilônia está oferecendo. Em lugar de buscar a palavra de Deus, Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vocês serão acrescentadas. Jesus estava falando aqui era de dinheiro, Jesus estava falando de comida, Jesus estava falando de casa própria, Jesus estava falando aqui era de bens materiais, mas ninguém quer buscar Deus em primeiro lugar. O princípio de Babilônia está enraizado no meio do povo de Deus. O princípio da confiança própria, do egoísmo, da ganância, do querer ter, de poder, de dinheiro, de glória. Às vezes a gente encontra umas pessoas que a gente começa a conversar com elas e elas só falam delas mesmas. Ah, porque quando eu era aquilo, quando eu tinha aquilo, quando eu tinha não sei o quê. E quando eu encontro essas pessoas, eu sempre pergunto para elas: escuta, mas o que é que você vai ter? Porque o que você já teve,
Passou. Mas o que você espera realmente da vida? O que você espera realmente do futuro, meu irmão? O que você acha que esse mundo tem para lhe oferecer, se não um caixão e um enterro decente e um buraco te esperando? É bom você pensar na eternidade. É bom você começar a pensar na vida eterna. É bom você começar a pensar em coisas mais duradouras. É bom você começar a pensar em coisas que não vai passar. É bom você começar a pensar em coisas que permanecem. Agora, se você não crê nisso, entrega-te. Entrega a tua alma ao outro. Vai aproveitar a vida. Não fica com a casa dividida, porque ela vai cair. Ou vai cair do lado errado. Deus quer eliminar o princípio de Babilônia do meio dos seus filhos. É por isso que ele mencionou no coração da mensagem do advento a queda de Babilônia e as obras de Babilônia, de querer prostituir o povo de Deus, de querer prostituir os habitantes da terra. Há um alerta à igreja de Deus, há um alerta ao povo do planeta Terra, dizendo que há uma obra funesta que Babilônia está realizando. E meus queridos, ao duvidar das promessas de Deus, os pós-diluvianos se colocaram na mesma posição de Nabucodonosor. E eu quero usar o exemplo de Nabucodonosor para mostrar o princípio de Babilônia e quão importante é o alerta da mensagem do segundo anjo para o povo de Deus e para aqueles que estão em Babilônia. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 4, versículo 28 e 30. Livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 28 e 30. E vejamos aqui o que Nabucodonosor fala. Este homem aqui exalta o princípio de Babilônia e define de uma maneira bem clara e nos ajuda a entender o que Deus realmente quer nos revelar através da queda de Babilônia. Daniel capítulo 4, versículo 28 até o versículo 30 diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Meus queridos, pensem um pouco na declaração desse homem. Ele era o rei do Império Babilônico, e uma hora ele subiu no seu palácio real e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ao falar da grande Babilônia, Nabucodonosor usou 3 expressões que caracteriza o princípio desse poder apóstata chamado Babilônia. O primeiro é quando ele diz assim: eu edifiquei, eu. O eu tem sido a ruína de muitas pessoas e famílias no mundo moderno. Nossa identidade com o eu é uma coisa involuntária. Nós sempre estamos usando essa palavra eu. Somente Jesus Cristo pode fazer você começar a pensar e falar nós, em lugar de eu. O eu sempre vem na frente. Os casamentos aí estão falindo e caindo por terra por causa do eu. Os pais não se entendem mais com os filhos por causa do eu. Os irmãos não se entendem mais na igreja por causa do eu. O eu é um princípio de Babilônia. O próprio Nabucodonosor, ele disse: eu edifiquei, eu fiz aquilo. Cada um quer botar o seu currículo do que eu fiz, mas ninguém sabe o que o outro fez. E outro dia eu recebi uma historinha pela internet. Sabe aquelas historinhas, né, que a gente recebe pela internet? E eu recebi uma muito engraçada. Diz que a moça chegou na rodoviária, ela comprou um pacotinho de batata frita. Alguns de vocês já devem ter lido essa história, mas eu vou contar assim mesmo.
Ela comprou um pacotinho de batata frita e sentou na plataforma para esperar o ônibus. E ela botou as coisas dela do lado, de repente ela olhou para o lado, tinha um rapaz sentado do lado dela, com um pacote de batata frita aberto, comendo batata frita. E ela olhou para o rapaz e falou, mas que atrevido. Calado, né? Ela pensou e disse, mas que cara de pau. Que atrevido, pegou meu pacote de batata frita e abriu o pacote, está comendo minha batata. E ela olhou feio para o rapaz, e o rapaz pegou uma batata e ofereceu a ela. E ela falou assim, é meu pacote, eu vou comer também. E pegou a batata. E ele comia um e dava o pacote para ela, e ela comia outro. E era uma batata lá e outra cá. Uma batata lá e outra cá. E ela falou, isso é um cara de pau, isso é um safado sem vergonha, um atrevido, comendo meu pacote de batata, eu vou comer com ele também, eu paguei esse pacote de batata. E ela, uma batata cá e outra lá, uma batata cá e outra lá. Ele foi comendo. Finalmente tinha uma batata final, a última. E o rapaz, cortesmente, a moça do lado, ofereceu a última batata a ela. Ela falou assim, esse pacote é meu, eu vou comer a última batata. E pegou a última batata e comeu. E ele sorriu para ela, com a cara fechada. Ele fechou o pacote, jogou no lixo. O rapaz levantou-se e foi embora. Finalmente o ônibus dela chegou na plataforma. Ela se levantou, foi para o ônibus. Quando foi entrar no ônibus, o motorista pediu a passagem. Ela abriu a bolsa. Quando foi, pegou a passagem, o pacote de batata frita dela estava dentro da bolsa. Epa! Ela largou o motorista, correu para a plataforma para ver se viu o rapaz. Era muito tarde, ela comeu a batata frita do rapaz todinho. E eu li essa historinha na internet e eu falei assim, mas a Bíblia não falha, né? A Bíblia diz que aquilo que a gente pensa do nosso irmão, ou que a gente fala mal do irmão, ou que a gente quer o mal para o irmão, termina caindo aonde? É uma questão de tempo. Meu querido irmão, se você quer ser feliz nessa vida, comece a pensar tudo coisa boa dos outros, porque a sua vida vai ser muito feliz. Vocês saem por aí falando mal e julgando os outros, e pensando mal dos outros, e não sabe que mais cedo ou mais tarde, tudo que você joga para o lado de lá, volta para o de cá, e volta na tua cabeça. Se a barreira do invisível caísse, você pudesse ver essa manobra do Altíssimo, você calava a sua boca e fechava o CPF do seu pensamento para falar ou pensar qualquer coisa de alguém. E você sentia a presença do Senhor no teu coração. Sempre eu. Nabucodonosor disse outro princípio de Babilônia. A força do meu o quê? O meu o quê? O meu poder. É impressionante como nós aprendemos a confiar em nós mesmos. Quanto mais você acredita na sua força, mais difícil você tem de confiar em Deus. Nossa autossuficiência espiritual pode ser uma tragédia para a vida cristã. Porque você acredita em você. Você acredita na sua capacidade de andar. Até um dia que o bicho te morde no pé e você começa a andar um pouquinho manco. Quebra uma perna, tem que andar de muleta. Vocês sabem que às vezes eu penso que Deus é bom demais. Nossa, eu agradeço toda hora a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando a gente nasceu, Deus devia ter dado só uma perna para cada um. Só uma perninha. Todo mundo andar igual saci. Hã? Você nunca teve duas, não ia nunca saber o que é andar com duas pernas. Certo? Você ia estar com uma lá feliz da vida, todo mundo pulando. Pulinho, pulinho. Quem sabe até uma bengalinha para ajudar. Quando você fizesse 10 anos, Deus daria outra perna. E você ia andar com as duas e dizer, Senhor, obrigado por essa perna. Todo dia você ia agradecer a perna. Aí você nasceu com uma mão só. Aí aos 20, Deus dava a outra mão. Aí você usava as duas, dirigia o carro com as duas. Senhor, obrigado pela outra mão. Aos 30, Deus dava o outro olho, que você via só com um só. Quando você visse com os dois, ai, Senhor, obrigado. A minha filha mais velha, ela sofria de uma miopia altíssima. A menina tinha 17 anos, já estava usando uns fundos de garrafa, que eu tinha até pena dela. E eu falei, já essa menina está cega. Um dia ela disse, pai, há um médico em Dallas que faz uma cirurgia. E fica boa dos olhos, fica. Levei ela lá nesse
especialista, fez o exame de vista, marcou o dia da cirurgia. Meus queridos, eu nunca vi a minha filha tão alegre na vida. No dia que ela saiu daquela cirurgia, ela saía com os óculos escuros. Quando ela saiu pelas ruas de Dallas, ela dizia: Daddy, eu estou vendo. Ela gritava dentro do carro que eu estou vendo. E eu me lembro da felicidade do rosto dela, dizer que estava vendo. Nossa, ela disse: eu acho que eu era cega e eu não sabia. Porque agora ela estava vendo. Oh, meus irmãos, quanta coisa maravilhosa Deus tem nos dado. Quanta coisa boa o Senhor do alto tem nos dado. Deus tem te abençoado tanto que você podia passar o dia em oração agradecendo. Mas você confia na sua força. Você perdeu essa capacidade de depender de Deus. Você perdeu essa capacidade de sentir necessidade de Deus no teu dia a dia. Você perdeu essa capacidade de caminhar, mas caminhar ao lado de Deus. Essa é a beleza da vida cristã. Talvez alguém aí está olhando para mim dizendo assim: esse pastor é santo mesmo. Esse pastor anda aí, Deus está andando do lado dele, é um homem de Deus. Olha, irmãos, cuidado quando vocês vão falar que alguém é um homem de Deus, porque o diabo pode estar em cima de você para você falar isso de alguém. Que conversa é essa de mandar dizer para o outro que é homem de Deus? Todo mundo aqui é homem de Deus e todo mundo aqui é filho de Deus. Olhe para você e diga: eu sou filho de Deus. Não olhe para mim e diga que é homem de Deus, não. Vamos clarear um ponto aqui. A minha responsabilidade é muito maior como ministro, mas não olhe para mim como santo. Alguém pode estar aí perguntando: será que ele pratica tudo que ele fala? Porque se ele não pratica, não pode pregar. Você acha mesmo que eu me lembro de alguma coisa que eu falei aqui depois que eu saio daqui da frente? Você tem ideia o que é que acontece comigo quando é que eu estou falando a você? Você tem ideia quem é que manda as palavras para a minha cabeça quando eu chego aqui e falo? Quando eu tenho um papel escrito aqui que está dizendo uma coisa e depois aqui sai outra? E você é edificado? E se Deus vier aqui agora, o Espírito impressionar, falar uma coisa que eu não estou praticando, eu vou dizer: eu não vou falar porque eu não estou pronto, eu não faço isso. Vocês acham que eu tenho tempo para pensar isso? Pare de me olhar como santo. Pare de me olhar como alguém que é perfeito. Pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para Bulhões e os Bezerra, Luiz Gonçalves, e abra a sua Bíblia e arrependa-se dos seus pecados e comece a consagrar a Deus e sinta o Espírito de Deus na sua vida. Ouça a voz de Deus falando a você. Você não precisa de intermediários para se conectar com o poder do Altíssimo, mas está sempre vivendo a vida cristã de muleta, querendo bons pregadores, querendo lidar música, quando pode todo dia se ajoelhar ao pé da sua cama, abrir a palavra e encher-se da glória do Senhor Deus. Há alguma coisa errada com os laodiceanos. Se queremos ser remanescentes, é bom começar a olhar para nós mesmos, porque o pecado de Nabucodonosor era esse. Os princípios de Babilônia estão infiltrados no meio do povo de Deus. E a mensagem diz que Babilônia caiu, e muitos fiéis do povo de Deus vão cair também, porque estão permitindo essa prostituição e esse vinho maléfico de Babilônia sendo introduzido em suas vidas. A terceira coisa que nós encontramos na declaração de Nabucodonosor é que ele diz: para minha, o quê? Para minha glória. Naturalmente nós fazemos as coisas esperando reconhecimento. Nossa natureza carnal promove a nossa glória pessoal. Nesse aspecto, a mensagem de João Batista é um modelo para nós, porque ele olhou para Jesus e disse assim: é necessário que ele cresça e eu o quê? Amém? Eita, esse amém saiu fraco demais. Quando a coisa aperta, o amém sai fraco. Eu sei que essa era meio pesada. Eu disse o amém só para testar aí como é que você está. João Batista saía pregando dizendo: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que? Quem é que quer pregar a mensagem de João Batista? Quem é? Quem é que quer pregar a mensagem de João Batista e dizer: o meu irmão aqui é melhor que eu? O meu irmão aqui é mais bonito que eu?
Quem é que quer pregar a mensagem do batismo? Quem é que quer pregar a mensagem do batismo? O outro que vem é maior que eu. Quem é que quer pregar essa mensagem? Essa é a mensagem do remanescente. João Batista era um remanescente. João Batista foi o segundo Elias e o remanescente será o terceiro Elias. Essa é a mensagem que o povo de Deus devia estar abraçando. Uma mensagem de humildade, uma mensagem de submissão. E a Bíblia diz, eu não tenho tempo para ler, mas a Bíblia diz aqui que a repreensão do céu veio a Nabucodonosor no verso 31 e 32. Quando ele menos esperava, Deus tirou ele do trono e botou ele para comer grama. É a justiça divina. Meus queridos, amados irmãos, a origem do princípio de Babilônia, ela veio em Lúcifer no céu. Ele se estendeu pelo planeta da terra, na terra com a entrada do pecado. E aí o profeta diz assim: como tu caístes do céu, ó filho da alva, ó estrela da manhã. Como é que tu pudestes te corromper na beleza da tua santidade, na beleza que o Criador havia te dado? E Lúcifer dizia igual Nabucodonosor: eu subirei, eu serei, eu subirei acima das estrelas. É grandeza no coração, é o desejo de ser maior. E meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: a ruína dos cristãos é esse desejo de grandeza. Porque eu, quando entrei nessa igreja, eu trabalhei no ministério dessa igreja por muitos anos, pensando em grandeza, pensando em departamento. E tenho que confessar a vocês que a minha ascensão foi muito rápida. Com 3 anos e meio de pastorado, eu virei departamental, não era nem ordenado. E mais de 3 anos e meio já estava na Seção Paulista Leste como JA. E de repente eu subia tão rápido, e o demônio vinha e dizia: Deus, você vai ser o JA da divisão. E eu fiquei com aquela maluquice na cabeça. Parecia um louco, pensando em posição, pensando em grandeza, trabalhando no ministério, pensando em mim, no meu poder, na minha grandeza, na glória que eu podia suscitar para mim. E eu disse: Senhor, eu vou embora para os Estados Unidos, que eu tenho que aprender inglês, porque um dia eu vou chegar na conferência geral. E eu tenho que confessar a vocês que eu até me envergonho. Me envergonho diante de vocês essa noite de confessar isso. Que no íntimo da minha alma essa foi a razão porque eu deixei o Brasil e fui para os Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, Deus me derrubou no chão. Deus fez como Nabucodonosor, me colocou para comer grama, para botar o meu ego abaixo. E foi naquele país, no meio do sofrimento e da dor, que eu encontrei o Cristo que me reergueu da lama. Eu me lembro quando eu era pastor e pregava sermões, e eu ficava na porta esperando os irmãos passar e dizer: que lindo sermão, que bom sermão. Pastor, o sermão foi demais. Quando o povo tudo passava que não dizia nada, eu chegava em casa arrasado. Falei: mulher, o sermão hoje foi uma droga, ninguém disse nada. Um ministro pobre de espírito, essa é a palavra certa. Quando alguém passa hoje e diz que o sermão foi bom, me faz um mal terrível. Você não imagina. Se você gostou do sermão, passe na saída e diga: glória a Deus, amém? Amém. Ei, irmãos, a Deus seja toda a glória. As mensagens que eu prego hoje não são de mim. Não há capacidade ou habilidade nesse ministro para poder dar essa energia na pregação. É o Espírito de Deus que move. E se você acha que eu sou um instrumento, você pode ser um também, amém? Amém. Busque o Senhor. Abra seu coração, abandone os princípios de Babilônia, do eu, da grandeza, do poder, submeta-se humildemente, deixe que Deus lhe use, e você vai ser uma luz a brilhar. Oh, meus queridos, amados irmãos, nós muitas vezes temos o pecado do orgulho como Lúcifer. Muitas vezes nós queremos, muitas vezes queremos ser melhor que os outros. Andamos no meio da igreja achando melhor que os outros. Eu passei muitos anos no ministério achando que era o melhor pastor do mundo, que era melhor que as outras pessoas, que havia pastor melhor do que eu. E às vezes eu fico triste, porque quando eu deixei a Paulista Leste, a imagem que ficou lá não foi muito boa. Não foi muito boa. O trabalho foi muito bom, mas as pessoas percebiam que eu era um egoísta. E mesmo depois de já estar nos Estados Unidos e ver o Senhor transformando meu coração, ainda vi comentários que muitas vezes me levaram às lágrimas a respeito de quem eu realmente fui, de quem eu realmente era. Mas eu descobri que não existe pastor bom,
nem existe pastor ruim. E às vezes a gente diz, aquele é bom, aquele é ruim. Irmãos, isso é algo do demônio. O que existe é pastor que passa muito tempo de joelhos e pastor que passa pouco tempo de joelhos. O que existe é membro de igreja que passa muito tempo de joelhos e passa pouco tempo de joelhos. E isso é que vai determinar a diferença quem você é. É isso que vai determinar a tua identidade. É se a glória do Senhor vem resplandecendo e nascendo sobre ti, ou se ela não vem. Isso não tem nada a ver com B, com C, com escolaridade, com o doutor, com o grau que você estudou, não interessa. Essas coisas são de Babilônia. O que você precisa mesmo é se diplomar na palavra de Deus. O que você precisa mesmo é se engajar na missão de salvar pecadores, de pregar o evangelho, de ver as pessoas saindo do lamaçal do pecado e se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus. Babilônia deu de beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as nações, diz a segunda mensagem angélica. Isso é uma alusão à mulher impura que espalha uma loção perfumada com o objetivo de seduzir o outro. Envolvidos por este aroma do pecado, os seres humanos têm sua razão anestesiada e intoxicada pelos prazeres temporais deste mundo. Perdemos de vista a grandeza do Evangelho eterno. Nossa conexão com as coisas terrenais está tão forte que as coisas espirituais já não conseguem mexer mais conosco. Já não há mais alegria e prazer em buscar as coisas de Deus. A mensagem do segundo anjo é um alerta à igreja de Deus. Fornicação e adultério são frequentemente usados nas escrituras como emblema de idolatria e falsa adoração. É uma expressão usada para mostrar o quão venenoso é a taça do pecado e mostra para nós que Babilônia está tentando corromper os humanos e o povo de Deus. Meus queridos, a mensagem do segundo anjo tem por objetivo anunciar a queda de Babilônia e de todos aqueles que amaram o princípio de Babilônia, da glorificação pessoal e da confiança nos méritos humanos. Esta mensagem é tão séria e importante que ela é repetida por outro anjo em Apocalipse 18. Esse anjo aparece que vem com uma força especial. A mensagem fala da queda de Babilônia e alerta que não vale a pena se corromper com o princípio de Babilônia. O anjo de Apocalipse 18, ele fala que caiu Babilônia novamente. É uma repetição da mensagem, é um alerta novamente que é dado. E junto com esse alerta vem a mensagem do alto clamor, da intensificação da pregação do Evangelho, uma mensagem que a igreja visível e invisível de Deus, remanescente escatológica, vai pregar para terminar a história da humanidade. Oh, meus queridos amados, nessa noite nós temos que ter a capacidade de olhar para o nosso interior e compreender que, apesar de nos sentirmos confortáveis dentro da igreja, estamos aqui sentindo seguros como bons cristãos, porque não nos sentimos adúlteros nem pecadores, e nós sentimos que tudo está indo muito bem, mas muitas vezes nós estamos abraçando os princípios de Babilônia, da glória pessoal. Muitas vezes nós estamos abraçando o princípio de Babilônia, de envolvimento com as coisas deste mundo. São horas e horas na internet, são horas e horas na televisão, são horas e horas em coisas que realmente vão lentamente nos separando do amor extraordinário de Deus. A Odisseia está corrompida pelo princípio de Babilônia e não vê a sua necessidade de reavivamento e reforma. Meus queridos, o tempo está passando. Há 2 anos atrás, quando eu estava aqui nessa plataforma pregando a vocês, o mundo era um. Mas eu olho para o mundo hoje e vejo uma grande diferença de 2 anos atrás. São terremotos, geadas, nevadas, cheias, desgraças por todo lado, violência, miséria, crise econômica mundial. O mundo de 2 anos atrás não é o mesmo de hoje. E Deus me mandou aqui mais uma vez para alertar vocês.
para abrir os vossos olhos, para dizer: abram os olhos, olhem ao vosso redor, abram os jornais, vejam os sinais que Cristo profetizou acontecendo, que estamos esperando para nos entregar, para nos arrepender, que estamos esperando, que nos falta mais: o amor ao dinheiro, o amor a nós mesmos, os princípios de Babilônia que estão exaltados, que a mensagem do segundo anjo diz que aqueles que aderem ao princípio de Babilônia vão cair junto com Babilônia. E eu me lembro do texto de Ellen White do conflito, quando ela diz que a maioria dos filhos de Deus ainda estão nas igrejas de Babilônia. Eu estremeço quando leio isso, porque eu posso ser um laodiceano, porque eu posso não ser um remanescente, porque eu posso estar perdido dentro da igreja de Deus. Da mensagem da queda de Babilônia pregada pelo segundo anjo, nós aprendemos algumas coisas que precisam ficar gravadas em nossas mentes. A primeira delas é que no final dos tempos haverá um poder apóstata, caracterizado pela união das nações com o poder eclesiástico. E este grupo vai cumprir os desígnios de Babilônia. E eu lhes digo, essa união já está mais adiantada do que você pode imaginar. Está você preparado para a perseguição? Está você preparado para fugir pelos valados, pela sua fé? Está você preparado para abandonar o conforto da vida que você construiu toda a sua vida inteira, para sair por aí afora, sendo fiel à sua fé e ao legado do Deus eterno, da verdade do sábado? O quão disposto está você a se renunciar por Cristo essa noite? Quão disposto? O quão disposto está você a ter perdas por amor do seu Salvador? A batalha será entre Babilônia e os remanescentes, e não há neutros. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Da mensagem do segundo anjo e da queda de Babilônia, nós aprendemos que os santos de Deus, por não se contaminarem com Babilônia, sofrerão uma grande perseguição. É o vinho da ira da prostituição de Babilônia perseguindo o povo do Senhor. A mensagem do segundo anjo, nós aprendemos que aqueles que amarem o princípio babilônico da glorificação pessoal e confiança nos méritos humanos se tornarão apóstatas, ainda que estejam dentro da igreja. Meus queridos, a Bíblia diz, e Apocalipse termina dizendo que Babilônia será destruída. Babilônia será destruída, amém? Babilônia vai ser derrotada. Vai chegar o momento que a música de Babilônia vai cessar. Não mais o merengue, não mais a salsa, não mais o rock and roll, não mais o samba. A música de Babilônia vai cessar, diz Apocalipse. E a única música do universo de Deus vai ser o cântico do Cordeiro. Amém? Oh glória, oh glória, oh glória. Está você preparado para essa glória? Está você disposto realmente a abraçar essa vitória que nós vamos alcançar no conflito final? A minha pergunta para você essa noite é: o quanto você está disposto a se renunciar por amor a Cristo? Quanto? Está você disposto a sair da sua zona de conforto para cumprir a missão dessa igreja? E eu queria terminar fazendo um apelo especial. Essa noite vai ser um apelo difícil. Essa noite não é um apelo para esse auditório todo, não. Esse apelo que eu vou fazer hoje à noite é para os corajosos, para aqueles que realmente querem uma mudança de vida. Mas você não se levante aí baseado na emoção, não. Porque eu quero aqui na frente hoje à noite para orar por aqueles que querem a libertação. Eu quero orar hoje à noite por aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas ao ouvir essa mensagem hoje, essa noite, reconhecem que abraçaram o princípio de Babilônia, do eu, da glória própria pessoal. É para esses que eu quero falar hoje à noite. E eu não sei se você vai ter coragem hoje à noite de realmente assumir isso
e vir aqui à frente se ajoelhar. Mas se você tiver essa coragem, eu sei que Deus vai te dar uma bênção muito especial. Se há alguém aqui essa noite que crê piamente depois de ver essa mensagem, que está abraçando os princípios de Babilônia dentro da igreja, vem aqui à frente, se ajoelhe, renda-se, peça perdão pelo seu pecado. Diga: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Louvado seja Deus por estes corajosos. E não quero que se levante todo mundo, eu quero que se levante quem realmente sente que tem vivido dentro da igreja, mas tem amado os princípios de Babilônia. É por esses que eu quero orar esta noite. É por esses que eu quero pedir a Deus a libertação, para que Satanás não prevaleça nesses corações, para que o poder do demônio seja extingado das vossas vidas, para que você realmente sinta o refrigério da glória do Senhor alcançando o teu coração. Não relute. Se você sente que realmente tem vivido dentro da igreja abraçando o princípio de Babilônia, do egoísmo, do amor próprio, da grandeza pessoal, da glória pessoal, venha à presença do Senhor essa noite, meu irmão, meu jovem. Vem buscar a libertação. Vem buscar a libertação. Deus está falando no teu coração. Eu vou orar por você essa noite. Eu vou pedir que Deus te liberte, porque eu sei que as cadeias do demônio estão te prendendo. Estão te prendendo no amor próprio, na autoconfiança, no amor a si mesmo. E esse princípio, ele vem de Babilônia, meus irmãos. Nós vamos perder o céu dentro da igreja se continuamos com essa posição. Vamos ter coragem de se levantar e dizer: Senhor, eu quero ser livre, eu preciso dessa paz, eu preciso. Essa noite eu ouvi a tua palavra, eu sei que preciso de redenção, eu quero ser livre em Cristo Jesus. Eu vou orar por esses que tiveram essa coragem. Querido Deus, ó Deus Altíssimo, da glória do Eterno, esta noite tu vistes a decisão destes teus filhinhos. Senhor, pelo que vimos aqui essa noite, não temos dúvidas que o povo do Senhor está contaminado pelo princípio de Babilônia. E nessa noite eu rogo pelo antídoto do sangue de Jesus Cristo para purificar esses corações dos seus pecados. Senhor, esses irmãos querem a libertação do poder das trevas. Eles querem sentir essa paz, onde o amor de Cristo vai superabundar em seus corações. E eu rogo por estes que tiveram a coragem de vir aqui à frente. Rogo por estes que estão ajoelhados, que estão abrindo o coração deles diante da tua presença. Que a glória do Senhor possa cobri-los. Senhor, não deixa que as forças do mal traga desânimo, desencorajamento, depressão a esses corações. Senhor, se há sofrimento, há perdas materiais, há sofrimento, mostra aos teus filhos que o que temos nessa terra é passageiro, mas que a nossa herança e a nossa glória está para se manifestar. E logo, logo nós estaremos do lugar de onde nunca havíamos ter saído, da glória eterna. Senhor, olha pelo teu povo. Que a glória do Senhor possa cobri-los essa noite. E que a paz de Cristo esteja com eles agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Senhor.